Vamos a ver aqui. Aqui há os dias da semana em português e, e aqui ele está dizendo, não está em ordem, habla que sábado, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, domingo e segunda-feira. E aí ele pergunta aqui, muito interessante, ele pede para pôr em ordem os dias da semana. Qual dos dias da semana, qual dia da semana empieza aqui? Vocês sabem de si? Em ordem, qual é o primeiro dia da semana? Que realmente é dia de trabalho, não? Qual seria? Uma pessoa pode dizer? Olá, muito. Qual é o primeiro dia da semana em português? É? Se queres, pode escrever, por favor. Diana, Alex Michel. Olá, estão me escutando? Que seria o dia santo. Para nós outros aqui o dia de trabalho mesmo empieza no é domingo, tá bem? Então esse seria domingo, pero aqui é mais para descanso. Isto, segunda-feira, depois, segunda é o primeiro dia, segunda-feira, qual é o segundo dia? Terça-feira. Terça-feira e depois, vamos. Qual seria? Temos quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira e sábado e domingo. Bem? E aí ele pergunta, qual dia da semana você mais gosta? Por quê? Qual o dia da semana que mais gosta? Qual seria o dia da semana? Que vocês podem contestar depois, tá vendo? E o que você faz geralmente na sexta-feira? O que hace dia de viernes, por exemplo, sexta-feira em português, não? Então, os dias da semana são umas perguntas que vocês vão contestar depois sem nenhum problema. E só recordando, em ordem: segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado, domingo. Em ordem, não? Porque generalmente aqui em Brasil, domingo é o dia mais para descanso, não? Dependendo da religião, mas generalmente é um dia que não há o comércio aberto, uma grande parte assim. Vamos passar agora para, por favor, vamos passar agora para horários, horas e datas, que seria, data seria fechas, tá bem? Informe seus horários, como informa os horários, manhã, tarde e noite. Por exemplo, eu acordo às 5 da manhã, acordar aqui no sentido de despertar, a gente fala acordar. Eu almoço às 2 da tarde, eu janto às 7:30 da noite. Então, almoço e janto, que é o verbo jantar, que verbo, aqui seria jantar, seria para vocês aí cenar. E ele pergunta, eu acordo a que horas, né? E vocês vão responder, almoça a que horas? Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida? Hasta aqui? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, né? Então vamos lá.
Vamos continuando. Eu estudo às tal hora, eu janto às tal hora, eu trabalho das até às horas aí, por isso que ele está perguntando. E aqui ele pede para que vocês, que horas são em cada relógio. A gente não fala que hora é essa aqui, que horas são, não? É 1 da tarde? São 2 horas? Então, justamente ele vai perguntar para que vocês contestem aí, né? Se for 1 hora da tarde, tá? 1h15. Por exemplo, aqui não estou dando a resposta, tá bem? São 2h30. Só, são 3h45. Só uma coisa, aqui são alguns exemplos. Um pouco distinto de alguns países que falam espanhol, aqui não vai dizer primeira hora que vai ser dada menos os minutos, tá bem? Aqui vamos dizer assim, são, por exemplo, 9h40, né, da noite, ou 21h40, né? Geralmente a gente não vai utilizar a MPM, né, manhã ou tarde, geralmente 13, 14, 15 horas. Aqui no Brasil um pouco mais assim também, tá? Mas às vezes 3 da tarde vão entender tranquilo. Não há, por exemplo, aqui em português, se, por exemplo, são 9 menos 15 ou 9 menos 20. Aqui em português não trabalhamos assim. Você pode dizer, faltam tantos minutos para tal hora, né? Também é possível. Né? Faltam 10 para as 9, tá? Diana, alguma pergunta? ¿Cómo puedes tú repetir la forma correcta de decir la hora? Se Las for uma opciones, hora... porque escuché dos. Oi? Só repetir, Diana, por favor. ¿Cuáles son las opciones correctas para decir las horas? Por exemplo, a hora normal. Se for 1h da tarde, vai dizer que é 1 hora e não importa os minutos. Tá vendo? Eu estou dando algum exemplo. É 1h15. 1h15. A partir de 2 horas, são 2 horas, não tem problema, e são 3h45. Esse aqui seria correto. Tu pode dizer de la tarde, 3 da tarde, 3 da tarde, 8 da noite, ou dizer 13 horas ou 20 horas. Aqui utilizamos também essas formas. Tudo bem? Ainda ficou com alguma dúvida? Alguma dúvida? Ficou? Tento reexplicar. Tudo bem, não? Essas são as formas possíveis, né? A única coisa distinta em português que eu posso dizer que faltam tantos minutos para tal hora, tá? Faltam 15 para as 8, não há problema. Mas não menos 20, tá? Por exemplo, são 7 menos 20. Não falamos em português assim. Assim, a continuação, aí pergunta, nós estamos em qual estação do ano agora, no Brasil? Nós estamos em qual estação agora no Brasil, não? E qual é a estação agora em seu país? Qual é a estação do ano em seu país? Aqui em Brasília há uma diferença muito distinta. Eu tenho primavera, verão, outono e inverno. Aqui é distinto, não? Há lugares que não vamos atender outono, por exemplo, inverno, vai depender, não? Há regiões que sim. Geralmente as estações são as 4, primavera, verão, outono e inverno. Parecido, não? Ele está dando algumas fechas, dependendo de algum lugar de Brasília, sim. Por exemplo, ele está dando que de setembro a 20 de dezembro é verão. No Nordeste de Brasília, sim. Pero no Sul não, é frio.
Então, isso vai depender de que zona aqui de Brasil está falando isso. Generalmente parece mais de... Mas vai depender das 5 regiões, isso que se cambia, tá bem? E vamos ver os meses do ano, tá bem? Então, ele pede para escrever os meses do ano que faltam. Vamos ver aqui. Eu tenho janeiro, fevereiro, março, que é parecido. A distinção aqui, março, se escreve com C cedilha, aqui. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, tranquilo, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vamos só repetir, tá? Janeiro ou janeiro, né? Fevereiro ou fevereiro, como queira. Eu tenho março ou março, abril. Recuerda que a letra L, final de palavra em português, vai ter o sonido de U, queda abril, como um ditongo. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quer falar, Diana? Quer dar vontade aí se quer repetir em português. Se quer falar em português, os meses, pode falar, fica à vontade. Janeiro, fevereiro, março. Ai, Deus me ver. Junho. Abril. Vamos lá. Abril. Maio. Junho. Junho. Julho. Junho. Okay. Junho. Julho. Ai, não sei como se pronuncia. Julho, isso, tá vendo? Julho, você falou bem. Julho. Ok, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Isso, tá vendo? Tá tudo tranquilo. Só esse que é junho, né? Isso vocês têm esse sonido também. Né? E o lho, que é o que pode complicar. Julho. Mas o lho não é tão difícil, porque esse lho vai encontrar alguns países que o L doble viene em alguns países hispânicos, não lho, como lhama, lhá, né? Mas aí não é o caso um pouco de Colômbia, tá bem? Então ele pede para escrevendo datas ou fechas. Por exemplo, como escrever essa fecha? 13 de 2 de 2020, 13 de dezembro de 2020. Né? E ele vai pedir para que vocês escrevam sua fecha de nascimento, sua data de nascimento, coloca e escreve por extenso, data da sua chegada ao Brasil, se veio ao Brasil, tá? Não há problema. Aí você pode criar, ou em outro lugar, outra cidade, e a data de hoje. Poner os números e escrever por extenso. Se queres, Diana, como escrever por extenso, e eu ajudar aqui a você a escrever, fica à vontade. Ou, por exemplo, vamos escrever a fecha de hoje, a data de hoje. Como é que seria, em português, essa data aqui? Você pode falar? Qual é o ano de nascimento? Qual é o ano de nascimento? 22 de janeiro de... Qual? Qual ano? Espérame.
Estoy viendo la actividad, buscando. A ver. Eu quero ver a fecha do Mil, problema. 1994. Tres. 1993, né? Ou é Tres. 4? Tres. Ajá. Mil novecientos 1993. 93. Ok. Yeah. Aí, como é que seria agora? 9 de dezembro, o dia de hoje, de 2022. Yeah? Isso é o que seria, um exemplo que seria isso. 9 de dezembro de 2022. Y dos. Dos. 20, só de V mesmo, tá? E não bi, né? Vi. 22. Recuerda que pode ser 20 ou 20. Mas isso em muitos lugares não vai falar 20. Recuerda que eu falei isso para vocês. É mais comum 20 ou 20. Isso é igual que você dá para falar como habla em espanhol. 20, vai ter tanto problema. Não falar 20, né? 20, ok. E 2. E ele pergunta, fazendo pergunta com pronomes interrogativos. Haciendo pergunta com os pronomes interrogativos. Complete usando onde, como e quando. Donde, que seria onde, que é português, como e quando. Qual daí você ia poner? Onde, Onde você mora? isso, falar. B, Começou. Será o seu nome? Ah, como soletra o seu nome? isso, como soleta seu nome? Quando começa a aula? A aula. Então, onde você mora, como soletra o seu nome e quando começa a aula. Mira que em português não há o ponto de interrogação ao revés, invertido no início, não? Só no final. Por isso que às vezes tem que um pouco de atenção, e às vezes é uma pergunta, não? Depende de quando estamos lendo. Aqui é mais fácil. Então, onde você mora, como soletra o seu nome, que seria deletrear, né? Soletra o seu nome, quando começa a aula. E aqui ele vai perguntar algumas coisas básicas. Ó. Responda as perguntas. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Onde você mora? De onde você é? Com quem você mora? Há quanto tempo você está no Brasil? Se não é no Brasil, você pode dizer a cidade que é onde está, sem nenhum problema. Tá vendo? Aqui depois para contestar. Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Está compreendido as perguntas? Alguma Está dúvida? O que bien. ele está perguntando em português? Qual é o seu nome? Né? Qual é o teu nome? Seria que ele está perguntando. Quantos anos você tem? Quantos anos tem? Onde você mora? Donde vive? Vive. De onde você é? De onde és? Com quem você mora? Com quem vive? Por exemplo, não? Há quanto tempo você está no Brasil? Há quanto tempo você está em Brasil? Se não está em Brasil, recorda que isso é um material para as pessoas imigrantes que vieram acá, não? E aí você pode utilizar, se é de outro país, não é problema, se é de Colômbia, se está em outra cidade, quanto tempo está. Não tem nenhum problema. Ok. Né? Aí ele pergunta, claro, é para você perguntar a outra pessoa, usando os pronomes interrogativos. Onde, qual, quantos, o que e de onde, não? O nome, como se pergunta? O nome, a origem, a profissão, bairro e idade, né?
E aí utilizar esses pronombres. Né? Qual é o seu nome? Então tem que utilizar para perguntar à pessoa. De onde você vem? Que seria a origem, né? Qual é a sua profissão? Uhum. Onde você mora? Qual é a sua idade? Ou quantos anos você tem? Aqui seria para pensar e utilizar esses pronombres onde, qual, quantos, o que e de onde. Isso seria Ok. a forma de perguntar uma pessoa, idade e outras coisas mais. Mira que não é nada difícil, sabia? Só o sonido, Ok. mas a ideia é que entenda a pergunta. Então, vamos ver. Nome, origem, origem, G, profissão, bairro, idade. O idade, né? Mais como idade ou idade, tá? Nome, o nome, origem, profissão, bairro e idade. E aqui, o que ele está pedindo? Perguntar para uma pessoa utilizando esses pronombres interrogativos que estão aí. Boa noite, aqui está entrando Angela e Jefferson. E esses pronombres interrogativos, eles fazem com que eu pergunto para alguma pessoa, qual é o seu nome? De onde você vem? Qual é a sua profissão? Né? Onde você mora? Quantos anos você tem? Essas são as perguntas que eu utilizar conforme já vimos antes, né? Aí nas perguntas anteriores aí desse material, que ele vem perguntando aqui na questão anterior isto. Bien, aí na questão item 17, pergunta ou 17, desafio. Por que falamos tudo bem e não todo bem? Hã? Para que vocês contestar. Por que falamos em português tudo bem e não todo bem? Há uma diferença, né? Todo e tudo. E aí isso é para que vocês pensem para contestar e quando for entregar a atividade. Aí vou primeiro parar para perguntar se há alguma dúvida. Hasta aqui, se há alguma dúvida. Alguma dúvida? E que ele está utilizando são os pronomes interrogativos, e como perguntar nome, mira que não é, eu vou só recordar aqui, não é nada, não? De quando utilizar, de como responder por extenso uma fecha ou uma data. Miramos aqui que os meses del año foi trabalhado, as estações, as horas, tá bem? E aí hablar também por manhã, na tarde ou noite, e os dias da semana é em português. Aí, se que entrou a hora, pode rever depois do vídeo e não ter problema para continuar, tá bem? Vamos passar um pouco adelante. Se tiver alguma dúvida, pergunte, por favor. Aqui vamos compreender essa questão do tudo bem. Tudo, aí eu tenho todos os ou todas, todo ou toda a. Usar para se referir, e os exemplos. Quando é que eu utilizo tudo? Quando eu vou utilizar tudo? Em elementos não especificados. Vou tirar tudo desta sala para limpar o chão. O que é tudo? Não se sabe. É um elemento não especificado. A criança comeu tudo o que estava no prato. E o que seria esse todo? Não sei o que é. Então, tudo, quando fala tudo bem, é quando eu não especifico o que eu estou falando. Quando eu estou falando. Por isso que eu uso tudo. Tá vendo? Quando eu não especifico o que é, eu falo tudo. Tudo bem? Agora, o todos. O todo.
Olá, regressou aqui. Caiu a minha conexão. Bem, vamos. Quando é que eu utilizo todo ou todas? Bem? Muito, muito fácil. É, ela guardou todos os dicionários no armário. Mira, e aqui ela especifica. O que, que ela guardou no armário? Os dicionários. Então, todos os dicionários. Aqui já especificou de frente do tudo. Todas as cadeiras estavam quebradas. Todas o quê? As cadeiras. São elementos especificados. Por isso que quando ela habla tudo bem, ela não especifica o que é esse bem que ela está falando, não? Se é o dia, se é com as pessoas, isso ela não especifica. E o todo ou toda é quando ela está indicando algo inteiro, não? Ou algo inteiro. Já li todo o livro. Já li o livro todo. Já li o livro inteiro. Toda a cidade fica enfeitada no Natal. A cidade toda fica enfeitada no Natal. E a cidade inteira fica enfeitada no Natal. Que dá algo de ideia de inteira, general, ou seja, completo, não? Então, aqui há uma distinção. Por isso que a pergunta, como você vai? Tudo bem. Ele não fala todo bem, ele fala tudo bem, porque o que esse bem está falando? Ele não especificou. E quando fica, o fica, Diana, é como se queria o verbo, aqui é o verbo ficar. É a mesma coisa do verbo quedar. Por exemplo, onde fica São Paulo? Perdão, onde fica o centro de São Paulo, por exemplo. Onde fica Teresina, de onde é que vivo? É como se pergunta, de onde queda Teresina? É o verbo quedar, que é o verbo ficar. Agora, esse ficar, Diana, ele tem vários sentidos. O verbo ficar dá a ideia de onde se está, se localiza, onde está ubicado ou ubicada. Ou o ficar é assim, eu estou enamorado de uma pessoa. Eu estou ficando com uma pessoa. Né? Namorando, por exemplo. Essa é uma ideia. Né? Então, o verbo ficar tem alguns sentidos distintos. Tá bem? No sentido de quedar. Não sei se aí na Colômbia, se você está com uma pessoa, para dizer assim, estou quedando com uma pessoa. Não sei se seria aí possível, né? Para nós outros, sim. Eu estou ficando com uma pessoa. Né? E o ficar da ideia de localização. De localização. Alguma dúvida está aí? Hasta aqui alguma No, dúvida dessa ninguna. dúvida? Ángela? Sí, buenas noches, buenas noches. Dúvida, tá? Aqui são algumas distinções que ele está tentando explicar. Não sei se quedou claro. O verbo ficar em português é o verbo quedar. Jefferson? Buenas noches, noite, perdón. Eh, en el caso de la parte de cuando se utiliza la parte de todos y todo, sería más que todo en respuestas, porque ya se estaría especificando, también valdría en preguntas. Sim. Vale para todas as respostas? Sim, vale para todas as respostas. Porque as respostas estão já ditas, não? As respostas, ou as perguntas, as atividades, todas as atividades. Já foi especificado o que foi. Ou seja, as atividades, as perguntas, aqui seria todas, não? Todas as, porque depois viria um substantivo que está em plural. Já o todo ou toda, eu vou indicar com substantivo
nem é singular. Creio que seria justamente. Só que esse todo e toda não dá ideia uma coisa, dá ideia no sentido de todo, inteiro. Essa aqui é a distinção. Já até se você quer perguntar, pode perguntar. Sí, tenía otra duda con respecto a si hipotéticamente uno está, digamos, hablando acerca de algo muy en particular. ¿Será que uno ya puede hacer la pregunta con todos o sería algo todavía sin especificar? O Bueno, sea, digamos que estemos hablando en ese caso, digamos, de, como usted dice, estamos hablando de una temática de libros o algo por el estilo. O sea, ya que se ha determinado ya el tema, ¿se utilizaría todo o todo? todo. O tudo é quando não especifica. Por exemplo, estamos aqui, vou dar um exemplo aqui, não? Já terminei todo o livro do curso. Já sabemos o que estamos se tratando, não? Que é o livro do Sí, curso que está pero sendo por eso utilizado. la idea es en Isso, pregunta, aí, o sea, toda pergunta, por exemplo, sim. Quando se pergunta assim, toda pergunta foi respondida, ou toda pergunta foi contestada. Então, toda a pergunta se utilizaria. Não no, sei sí, se sí, seria lo que esse hago, caso, por ejemplo, en el contexto de estar hablando, por eso le digo, o sea, que se está estableciendo un diálogo sobre un tema en específico. Y quiero hacer una pregunta en ese instante. Y digamos que no sé si debo utilizar todo o todo en la pregunta. Deixa eu dar uma mirada aqui para a pergunta. Ya. O sea, por ejemplo, en mi Tudo caso está muy bem? particular. Vamos ver uma pergunta. Tudo está bem? Hago Ujú. uma pergunta. O que quer dizer? Estou perguntando para algo que eu não sei. Tudo está bem para você? Eu não sei o que seria se tudo está bem. Você vai dizer, nem tudo está bem. Minha casa está com problema em meu trabalho, minha parte financeira. Aí seria o tudo, porque eu não especifico qual a temática. Estou fazendo uma pergunta para outro. Agora vamos ver outra coisa, não? Leu todo o livro? Aqui é especificado, certo, Jefferson? Eu pergunto para você Sí, respondeu ahí ya. todo o livro, ou todo o livro tem toda a atividade? Aqui eu uso todo, porque a pessoa que contesta uma pergunta já sabe o que está se tratando. Quando a pessoa não sabe o que está se Eh, tratando, aí seria tudo, mas quando ela sabe, é o todo. Não sei se seria isso a dúvida que estava querendo perguntar. exacto, esa era la pregunta. Vamos pegar um exemplo aí, não? Que está no futebol. Por exemplo, o Brasil venceu tudo na Copa, que é tudo. Né? Os aniversários, o que seja. E aí não está claro para a pessoa o que é tudo. Né? O Brasil venceu tudo na Copa. O que é tudo? É só os adversários, os hinchas, que chamamos em português de torcedores, a los árbitros, o que seja. O Brasil vence. Opa, um ratito acá.
Brasil venceu todos na Copa? Mira, aqui são algumas perguntas. Quando não está claro, explícito, para outra pessoa ou para você, o sentido, quando se faz uma pergunta, eu vou utilizar tudo. Por exemplo, para você, tu não sabe, por exemplo, pergunta, como vai o ou como pergunta, tudo bem? E esse tudo bem, na verdade, ele está lhe perguntando como você está. E aí você vai dizer se está com problema, se é em casa, se é na escola, se é trabalho, se é financeiro, o que seja. A pessoa que essa pergunta não sabe. Ele pergunta, está tudo bem? A outra coisa é quando a pessoa que essa pergunta já sabe o que é e a outra pessoa também sabe o que é. E aí vai a segunda pergunta, por isso que aí vai ser o todo. Não? O todo é específico. Não sei se seria esta dúvida bem claramente aí. Então, tudo é quando se pergunta na pessoa, e aí você não sabe o que é. Você pergunta, está tudo bem? Ou seja, o que é, né? Outra coisa, você ganhou tudo. Por exemplo, uma pessoa participar de uma competição e vai perguntar, você ganhou tudo? O que é tudo? Os partidos, o que é? Não? E aqui não especificamente está. E quando eu pergunto, você ganhou todo, que tudo dá ideia de generar, mas não está especificado. Isso vai depender do contexto. Bem, aí vamos agora vamos ver alguma dúvida, tá bem? Complete com tudo, todo, os ou toda as. E aí, ustedes? E quer abrir o microfone? Completar com o que está aí. Eu tenho. Que vou escrever aqui? Quem queira, por favor, abra o microfone. Eu tenho documentos para viver no Brasil. RNE, que é o Registro Nacional de Imigrante ou de Estrangeiro. CPF, carteira de trabalho. E você, precisa fazer? Quem pode completar aqui? Hablar, por favor. É hora de praticar. Vamos. Olá. Cadê os muchachitos? Onde é que está? E quer contestar? Jefferson, você pode contestar? Ok, a ver si comprendí un poco. Vamos. Eu tenho eh, todos os documentos para viver no Brasil. Sim. RNE, no recuerdo qué era. Registro Como, Nacional de Estrangeiro. É uma ya, ok, célula de identidade. ya, Só que seremos ok, assim, Registro Nacional de Estrangeiro. Por exemplo, se você vai viver em Brasília, eles vão, por um tempo, com a visa, vai te dar um RNE. ok, RNE. CPF, sí, sí, eh, bueno, PF, Só explicando para carteirinha. você, se me permite. O CRNM é a Carteira de Registro Nacional Migratório. Há uma distinção, não? Esse CRNM, que é a Carteira de Registro Nacional Migratório, é que há uma autorização para você quedar, não? Por exemplo, eu viajo e às vezes vão dar um papel que é como fosse lá a entrada no país. O RNE não, tu tem uma autorização para quedar no país. Seria isso.
CPF é um cadastro que temos aqui que é general. Cada pessoa tem um CPF, que é o cadastro de pessoa física. Sabia? Pode continuar. Eu tenho todos os documentos para viver no Brasil. E você? Bueno, carteira de trabalho. Você precisa fazer recuérdeme que era Índia e ainda. Não, tem que ser com aquelas 3 palavras que estão ali. Tudo, todos No, ou no, sí, todas. para contextualizar si es todo o todos. Ah, tá sabendo. É. A pessoa, vamos dizer, você vem para Brasília, consegue todos esses documentos e pergunta para a Ângela. E você, precisa fazer ainda? Ainda seria todavia. Ya, ok. En ese caso serían todos. Não, todos não. No, todos. Seria, seria tudo. O que é tudo? Já foi dito também. Todos esses documentos. E você precisa fazer tudo ainda? Seria o tudo. Porque o tudo não é somente algo desconhecido, é também você precisa fazer tudo ainda, seria a ideia do todo, não? Mas o todo, atenção, o todo dá a ideia de uma coisa mais completa. Aqui seria, para a documentação, seria tudo. O sea que en este Então, caso es porque se desconoce de qué documentos podría faltarle. sim, esses documentos que estão aí, Por eso, o sea, inicialmente sí serían todos, ¿o no? todos os documentos, isso, tá Eso. certo. Y en la última pregunta ya vendría a ser todos, Tudo, tudo. porque no E se você? conocen específicamente cuáles. Sim? Você precisa fazer tudo ainda? E quais são os documentos, não? Que necessita saber. Por exemplo, aqui em Brasília, para uma pessoa estrangeira é fácil sacar um CPF, que é um cadastro que para a Receita Federal e para ter conta em banco e outras coisas, ter acesso ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é gratuito, deve ter um CPF. E me recuerda que muita gente, quando vê um amigo que está vivendo já há muitos anos aqui, um venezuelano, que era um professor, doutor, e vindo para um congresso, depois quedou por aqui, e foram dizer para ele que ter, sacar um CPF em Brasília é muito difícil. O problema é que a primeira coisa que vai é ir à Receita Federal, é o primeiro equívoco. A primeira coisa que deve ser com seu documento, o passaporte ou certidão de identidade, é ir a um Correios, que é uma agência de correspondência aqui de Brasília público, e solicita para ser um CPF. Vai pagar R$ 5, $1, por exemplo, ou o máximo $2, e ele vai te dar. Ele vai ver seu nome de madre, do nome que é, né, regenar os dados no sistema, e com o papel que ele vai te dar, aí a pessoa vai se dirigir à Receita Federal e vai só complementar algumas coisas. Isso foi muito rápido, isso aí para as pessoas sacou rápido. Para outros, se não sabe a informação, já sabe, não? Infelizmente é assim. Vamos para a letra B. Minhas coisas estão no alojamento agora. Essa é fácil. Como é que seria? En este caso serían todas minhas coisas estão no alojamento agora. Isso. Então, todas as minhas coisas Perdão. estão no alojamento agora. Letra C. Ângela, com você. Eu almoço. Eu almuerzo todos días en casa.
Eu almoço todos os dias em casa. Ok. Diana, eu lavo minhas camisetas à mão. Diana? Edgar? Edgar, pode falar? Eu estou aqui, professor. Eu não pude conectar bem cedo porque eu estava no meu trabalho. Então, todas as minhas coisas estão no alojamento agora. Depois, eu almoço todos os dias em casa. Eu lavo todas minhas camisetas à mão. Depois, eu conheço verdura, mas meu filho não come isso. Eu não sei. Depois, nós estudantes, nós somos estudantes da português. Vamos lá. Eu cozinho, do verbo cozinhar, a ser comida. Eu cozinho, do verbo cozinhar. Eu cozinho verdura. Mas meu filho não come uma daquelas 3 palavras ali. Mas meu filho não come tudo. Tudo. Tudo, Isso. tudo. Tudo. Sim, sim. Tá vendo? Obrigado. Vamos adiante. Pois não. Agora Profe, vamos aqui. qué pena, una cosita. En el grupo dice hay una chica que está esperando ingreso. Não chegou aqui, pode ver se é a questão de conexão, porque os que me solicitaram entraram. O grande problema é que não tenho o correio eletrônico de vocês. Depois vou fazer um formulário que vocês vão poner o nome e correio eletrônico, porque queda mais fácil poner você dentro automaticamente, tá bem? Ángela, hasta agora não solicitou para mim. Vale. Se for possível, ela pede para adentrar. Agora, seguinte, ele está pedindo para que vocês usem os verbos ao lado para completar os espaços. Utilizar os verbos que estão ao lado para completar os espaços acá. Vamos a ver. Qual seria? Nós, estudantes de português, nós, esse é fácil. Nós, qual o verbo que está ao lado? Somos. Somos. Eu, letra B. Sou. Eu sou. Sou casado. Como é que ele está dizendo aí? C. A Júri e a Estefânia, mulheres. Somos. Aqui, no caso, são as duas. Elas são, tá? Qual vai? São? São. Uhum. A Júri e a Estefânia são mulheres. Que seria o som de ustedes. São, a pronúncia seria isso aqui, ó. Um ratito, tá vendo? São. Essa seria a pronúncia. São. Ele, congolês. Profe, Ele, ¿qué es congolés? do Congo, E país africano. é congolês? Ele é congolês. Congolês é um país da África. Ele é uma Congo. Ele é congolês. É. O Al e eu
o al, o Al. a e eu, a pessoa e eu. Qual o verbo que eu vou utilizar agora? Perdón, corrijo, somos. Somos. Vocês, pessoas incríveis. Vocês seria como se fosse, seriam eles, por exemplo, né? Vocês, pessoas incríveis. São. Vocês são São. pessoas incríveis. São. E você muito forte. Sou muito forte. Você é muito forte. Ah, é. É muito forte. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E aqui ele está solicitando de vocês que a hora é sua vez. Agora é a sua vez. Faça uma autoapresentação para a sua rede social. Em seguida, fale para a turma. O que ele está solicitando aqui? Haga uma autoapresentação para sua rede social e, a continuação, hable aqui para nós. Você vai escrever assim, haga uma autoapresentação para sua rede social. Escrevi em português. Como é que seria? Bem, a letra B, faça uma autoapresentação para uma entrevista de trabalho. Haga uma autoapresentação para uma entrevista de trabalho. E aqui se termina um pouco assim, a parte que está, e a ideia é que próxima semana vamos trabalhar direitos do ou da imigrante no Brasil, não? O que se necessita, algumas coisas, e aí ele vai perguntando com alguns documentos. Mira que temos aqui para a próxima classe de los verbos que vamos fazer uma ficha de inscrição, bem? E a música que nós vamos ouvir na próxima aula, que está aí. Alguma pergunta? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una. Quisiera, bueno, o sea, nosotros tendríamos que tener avance, o sea, mejor dicho, cuando hace corte, profe, Mira, de podemos calificaciones y notas. Bien, tenemos algunos ejercicios que estão faltando acá, que eu vou liberar para vocês. E era para terminar hasta, creio que, deixa eu ver como é que está a parte aqui, só um ratito, de cronograma. Que era para terminar no final na unidade 8, não? Perdão, unidade 8, não, unidade 4. Estamos no dia 9, faltando algumas cositas, não? Pero estamos na unidade, deixa eu ver que unidade é essa acá, vamos adentrar na unidade 4. Es para nosotros terminamos en el final de diciembre, ¿no? A las clases mismo termina hoy 9, cadê acá? Para terminar dia 20. Mira, se não for possível terminar dia 20, depois de Natal, podemos marcar e findar. Se não, em janeiro. Não sei como é que está a programação de vocês para início de janeiro. Se não for, a ideia é terminar este material, não todo o livro, por favor, nem todo o livro. A ideia é terminar a unidade 4, que vamos adentrar na próxima semana já. Aí temos mais umas 2 classes. Eu creio que vamos necessitar, para terminar tudo isso, mais umas 2 classes. Que podemos utilizar depois de Natal, de Navidade. E levamos aqui no Natal, seria Navidade. Tá bem? Para terminar essas 4 unidades. É o que está aí na programação. Sí, sí, no tendría problema, sino que
teniendo en cuenta eso como para así comenzar a hacer los seguimientos, para saber quién está muy colgado, quién no está muy colgado, porque pues en la semana ya el profe me comienza a preguntar con cómo vamos. Entonces, por eso lo pregunto, profe, como para Ahí saber cómo es que vamos a hacer el corte. Bien, aparte de calificaciones, las actividades usted terá un plazo para entregar hasta inicio de enero. Y en el final vamos a tener una grabación que voy a dar un texto para que ustedes van a grabar en portugués. ¿Está bien? Y voy a hacer algunas preguntas. Y voy a dejar listas las preguntas, y ustedes van a responder en portugués, grabar un audio y poner en la plataforma. Y ahí yo creo que voy a dejar para ustedes, después que terminar, explique hasta un 10 o 15 de enero para ustedes entregarem e depois se entregar a la parte de certificados que terminou. Aí vão receber 2 certificados. Deixa eu só explicar um pouco sobre isso. Aqui em Brasília não é comum a gente vai vir em espanhol e em português, tá vendo? Mas não é comum a gente aqui pôr o nome e a cédula de identidade. Eu vou pedir para vocês, porque creio que para o país onde vocês vivem, solicita isso. Para nós é solamente nome. Creio que para vocês não é solamente nome, ele cédula de identidade, é que solicita. Jefferson? Sí, profe. Es solamente que, bueno, pues yo sí estoy un poquito queriéndome, bueno, he estado intentando volver a ver los videos porque hay cositas que sí se me han estado como olvidando, sino que hay palabras en las que de pronto usted nos explica y que no se encuentran en el documento, solamente por pedirle un favor. Si es posible que cuando se vaya a finalizar la reunión, por ejemplo, el día de hoy, no sé si sea posible que se le tome una idea de pantallazo o una foto a la parte del chat, que normalmente usted ahí también nos aporta la parte del estudio y en los videos no aparece el texto o lo que se está trabajando en la parte del chat. ¿Listo? Ese de pronto, porque sí. Quando termina para mim a gravação e há algo no chat, aparece para mim. Eu vou dar uma mirada, tudo isto, e passo para vocês. Deixa eu só dar uma mirada aqui. Eu tenho, deixa eu dar uma mirada na parte de gravação. Mira, temos com encontro. Deixa eu buscar acá qual foi o dia. É porque eu estou fazendo outros cursos, não? Toda vez que aparece algo, deixa eu mirar aqui lá para detrás. Mira, o do encontro que foi dia 18 de novembro, o 18 de novembro, eu tenho aqui o que foi no escrito. Tá vendo? Isso eu posso passar para vocês também, não é problema. Por exemplo, terminar acá, tudo que está aqui vai passar. Que alguma pessoa aqui perguntou que, por exemplo, a Diana aqui perguntou algo, coloca um exemplo, isso vai aparecer no texto. Eu vou dar uma mirada a tudo isso, Jefferson, e pongo para vocês. Tá bem? Você vai melhorar isso. Perfecto. Muchísimas gracias, profe. Tudo bem. Alguma pergunta mais? Próxima classe